Irmão Elias, eu sou evangélica e gostaria de fazer uma pergunta. Por que a Igreja Católica batiza crianças? Porque batismo é remissão de pecados, confissão de pecados, e a criança não sabe se confessar, não sabe o que é arrependimento, não sabe se arrepender. E João Batista, quando ele pregou para aquele povo no deserto, para o povo se arrepender, se confessar, então foram os adultos que desceram pelas águas e não foram as crianças. E nenhuma parte da Bíblia diz que crianças foram batizadas, que devem ser batizadas. E por que a Igreja Católica batiza as crianças? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus amados irmãos, vocês viram a pergunta da nossa irmã Ionice, da Igreja Evangélica. E minha irmã Ionice, minha querida, a Igreja Católica, ela batiza sim crianças. Por que, minha irmã, que a Igreja Católica batiza criança? A Igreja Católica, ela existe há mais de 20 séculos, ou seja, e a Igreja, ela segue uma tradição já de muito tempo. Há muito tempo a Igreja, ela vem com essa tradição de batizar as crianças. Minha irmã, lá em Mateus, no seu capítulo 18, no versículo 18, Jesus vai dizer assim: tudo o que ligares na terra será ligado no céu, tudo o que desligares sobre a terra será desligado no céu. A Igreja, querida, por meio da unção de Deus, ligou o batismo das crianças, e ligou aqui na terra, e com certeza foi ligado no céu. Minha querida irmã, aonde é que está na Bíblia que só pode batizar adultos? Minha querida, não encontramos isso na Bíblia. Minha irmã, os irmãos evangélicos, eles batizam a partir dos 12 anos de idade. Minha querida, com 12 anos de idade, ainda é uma criança, é um adolescente, e uma adolescente nos nossos tempos de hoje é considerado ainda uma criança. Pois bem, minha irmã, então, Jesus de Nazaré, ele foi batizado aos 30 anos de idade. Então, se nós queremos fundamentar a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, temos que fundamentar em todos os termos literários, minha querida. Se Jesus foi batizado com 30 anos, então qual deveria ser o certo? Se nós formos fundamentar a palavra, nós deveríamos batizar então com 30 ou mais de 30 anos. Então não poderíamos batizar com 12, 13 anos, certo, minha irmã? Mas vamos lá para a sua pergunta. Por que a Igreja Católica batiza criança? Minha querida irmã, vamos entrar então em Gênesis, no seu capítulo 17, versículo do 23 ao 27. Vamos ver Abraão, o pai da fé, recebendo a circuncisão. O que era a circuncisão naquele tempo? A pessoa que era circuncisado recebia o selo da justiça e recebia o selo da fé. Minha irmã, quando uma criança ela é batizada na Igreja Católica, é infundido dentro dessa criança o dom da fé. E essa criança, quando ela é batizada, é arrancado dessa criança, a escravidão do pecado. E também é arrancado dessa criança a escravidão do pecado e de Satanás, minha irmã. E sem contar que essa criança, depois do batismo, ela deixa de ser criatura e passa a ser filho de Deus. Minha irmã, quando nós olhamos as Sagradas Escrituras, vamos ver que esse batizar é uma ordem de Jesus, Lá em Mateus, no seu capítulo 28, versículo 19,
Jesus vai dizer: e depois ensinai todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em Marcos, no seu capítulo 16, versículo do 15 e 16, vai dizer lá: e depois de pregar o evangelho a toda criatura, aquele que crê e for batizado será salvo. Opa, aquele que crê e for batizado. Uma criança, ela crê? Claro que não, minha irmã. Então, se essa criança, ela não crê, e se ela morrer? Então ela vai ser condenada? Né? Porque é isso que a palavra diz em Marcos, no seu capítulo 16, versículo 15 e 16. Né? E depois de pregar o evangelho. Ou seja, você vai ir e pregar a toda criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo. Aquele que não crê será condenado. Uma criança, ela não crê. Ela não crê. Uma criança, ela não crê. Então, ela vai ser condenada. Se ela morrer, vai ser morta e vai ser condenada. Minha irmã, isso é as perguntas que eu faço para você. Outra coisa, minha irmã, o batismo é sim a remissão dos nossos pecados. E a Igreja Católica, ela acredita, né, plenamente de que todos aqueles que chegam a esse mundo, que vêm para esse mundo, que nascem, herdam, né, o pecado original de Adão e Eva. Né? A criança, quando ela nasce com a culpa do pecado original. E pelo batismo ela é remida desse pecado original, dessa culpa do pecado original. E essa criança passa a se tornar não mais criatura, mas filha de Deus. Minha irmã, eu não quero aqui falar para você da importância do padrinho e da madrinha, mas eu quero dizer para você que a Igreja Católica, ela é uma igreja que ela vem seguindo os fundamentos da Bíblia. E tudo o que a igreja ela propaga, ela ensina, tem visões bíblicas. Minha irmã, é interessante que quando nós observamos a palavra de Deus, aliás, pega comigo Atos dos Apóstolos, no seu capítulo 16, Atos dos Apóstolos, capítulo 16, Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo do 31 até o versículo 33. Disseram-lhe: crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e tua família. Anunciaram-lhe a palavra de Deus a ele e a todos os que estavam em sua casa. Então, naquela mesma hora da noite, ele cuidou deles e lavou-lhes as chagas. Imediatamente foi batizado ele e toda a sua família. Repito eu, imediatamente foi batizado ele e toda a sua família. Ou seja, Paulo aqui entra numa casa e batiza toda uma família. Toda uma família. Será que nessa família não tinha uma criança? Minha irmã, é interessante que o amor de Deus, ele é de geração em geração. É grandioso o amor de Deus, aonde o nosso amor é condicional, a gente impõe condição, mas o amor de Deus é incondicional, é um amor que não põe condição. Então, veja a grandiosidade desse amor de Deus. E olhando para o batismo das crianças, eu vejo que isso é o amor de Deus. Deus, ele com certeza quer que nossas crianças sejam batizadas e arrancadas, né, da escravidão do pecado e das mãos de Satanás. E sem contar que quando a criança ela é batizada, ela deixa de ser criatura e passa a se tornar filho de Deus, filho amado do Senhor. Minha irmã, o batismo de crianças é uma tradição riquíssima da nossa igreja. E eu digo para você, siga com a tua fé em Cristo Jesus. Busque o Senhor em todos os momentos da sua vida, pois é isso que ele ensina lá em Isaías 55, versículo 6. Buscai o Senhor, já que se pode encontrar. Invocai, já que está por perto. Siga a Jesus de Nazaré e viva cada vez mais as verdades plenas que vêm dele para a sua vida. Que Deus abençoe grandemente, rica e poderosamente
Um forte abraço. Deus é contigo. Siga em frente. Forte abraço.